Poucos filmes esse ano me deixaram tão empolgados quanto F1, o filme, ou Fórmula 1, o filme, não tanto pela minha paixão por corridas, que não é tão grande, eu acompanho resultados, vejo momentos, vez ou outra vejo as corridas, mas mais, pelo material de divulgação, pelo fato de anunciarem como um Top Gun Maverick de corrida, por trazer a mesma equipe de Top Gun Maverick, para mim é um filmaço. E também porque filmes de corrida, no geral, são muito bons, muito catárticos, muito emocionantes. Porque Top Gun Maverick é um filmaço e toda aquela equipe, basicamente roteirista, compositor, que é o Hans Zimmer, diretor, o Joseph Kosinski, toda a equipe técnica se juntou para fazer esse filme, que foi anunciado. E Top Gun Maverick mesmo, ninguém quase entende ou acompanha corridas e missões de jato, mas é um filme que, colocando a câmera lá dentro, especialmente, por causa da direção do filme, é um filme completamente emocionante, angustiante, para tu sentir como se tu estivesse dentro das cabines, E esse filme traz uma dinâmica muito parecida, Eles realmente venderam e tentaram fazer um Top Gun Maverick dentro da Fórmula 1. Isso vem, como eu falei, da equipe técnica, que é a mesma, para tentar trazer essas mesmas sensações, e também por pegar uma figura estelar para ser o centro gravitacional, o alicerce do filme. Lá era o Tom Cruise, aqui é o Brad Pitt. Eu acho que, eu diria hoje em dia o Tom Cruise, o Brad Pitt e o Leonardo DiCaprio são as estrelas, os superstars, as celebridades, os atores que mais trazem, atenção, maiores chamarizes de Hollywood. Antigamente, um tempo atrás, eu diria que o Johnny Depp e o Will Smith formariam um top 5, mas por causa de polêmicas dos bastidores, eles acabaram se afastando desses holofotes. Mas aí, trazer o Brad Pitt, que é essa figura tão conhecida, carismática, é uma boa reposição do Tom Cruise, para não perder, digamos assim, o apelo do grande público, filme que vai obrigatoriamente trazer uma produção e um orçamento muito grandes. Vender e tentar fazer esse Top Gun Maverick dentro das pistas de Fórmula 1 é algo bom, mas também é algo ruim, e é isso que eu vou discutir aqui. A dinâmica, o centro que carrega e que constrói a trama do filme é a mesma, Nós temos um veterano que é um ex-prodígio, mas muito talentoso e injustiçado, que é trazido, por uma equipe para ensinar os jovens, Nesse caso é somente o jovem piloto Joshua Pierce, que é muito talentoso, porém, é arrogante, inexperiente, e eles dois vão tentar salvar a equipe de Fórmula 1, no caso. A APX GP, que é comandada pelo Javier Bardem, o personagem dele, que é que vai, já correu com o Sonny Hayes, que é o personagem do Brad Pitt no passado, e vai chamar ele para voltar ali, juntar essa questão de experiência, com um jovem mais arrogante e inexperiente, tentar salvar a equipe, porque se eles não pontuarem até o final da temporada, ele vai ter de vender a equipe por não ter pontuado nas últimas 3, Ele teve 2 temporadas sem pontuar, agora está na metade da temporada em questão da Fórmula 1, e se eles não conseguirem vencer uma corrida, não somente pontuar, aliás, ele vai ter de vender a equipe. O personagem do Brad Pitt, o Sonny Hayes, com o personagem do ator Lennon Idris, que é o Joshua Pierce, são duas antípodas, um contrário do outro. Os dois são, de certa forma, arrogantes, mas enquanto o personagem do Brad Pitt ele é mais colaborativo, valoriza a equipe, tem aquela paixão, aquela honra de correr, o Joshua Pierce diz abertamente e faz um reflexo dessa nova geração que está lá pelo dinheiro, pela fama, completamente deslumbrado e desfocado das corridas, que começa somente a ter esse medo, esse risco de perder, por causa que a equipe sendo vendida, ele provavelmente perderia o seu posto de piloto, da equipe. O filme é produzido pelo Jerry Bruckheimer, que é um produtor, cachorro velho de Hollywood, de filmes povão, como o próprio Top Gun Maverick, a franquia Piratas do Caribe. Ele sabe fazer esses filmes, que são uma história de amizade, conflito, honra, disciplina, esforço e redenção, e é fácil se relacionar, e gostar de uma história assim. E como eu falei, essa tentativa de mimetizar o Top Gun Maverick tem seus pontos certos, especialmente na questão sensorial, Ainda mais se escolher os atores certos para um papel que não vai focar tanto no desenvolvimento de personagens, mas sim usar mais, o carisma e o arquétipo deles para tu gostar imediatamente ou não, Isso traz uma questão muito boa, mas também uma negativa.
É fácil tu gostar do underdog, né? Ainda mais num esporte tão elitista em que as máquinas muitas vezes são mais importantes que os pilotos para vencer corridas. Então, dentro de um arco dramático narrativo, tu vai ter que fazer os humanos ali, os pilotos, né, serem mais importantes que os carros e dentro de uma máquina mais fraca conseguir, né, usurpar e inverter esse sistema para salvar a equipe também completarem os próprios arcos dramáticos, né? O Sonny Hayes, que é chamado de o piloto que nunca foi, conseguir, né, provar o seu talento, né? E o Joshua Pierce se garantir na categoria por mais tempo, e a gente adora uma história de underdog, uma história de alguém de baixo dando a volta por cima, e é fácil de se relacionar quando temos dois personagens e a equipe dentro desse critério. A escolha do Brad Pitt, como foi o Tom Cruise em Top Gun Maverick, é muito certo nesse critério, porque ele é um ator que já traz todo um histórico, né? Ele tem aquela atuação despojada, meio canastrona, de bom coração. Ele está atuando no mesmo, né, na mesma dinâmica, no mesmo método que ele usou quando ganhou o Oscar, lá em Era Uma Vez em Hollywood, que é aquele cara mais velho, mais despojado, mais canastrão, meio silencioso na dele, mas que sabe o que faz, tem bom coração, é muito charmoso, muito sedutor e sabe disso. Nós vemos ele tentando recuperar o tempo perdido, né, de décadas desde que ele saiu da Fórmula 1, enquanto na contramão nós temos um jovem ali que está em busca de mais humildade, mais aprendizado. Ambos estão atrás da mesma coisa, apesar de ir por caminhos diferentes que vão colidir, causando essa questão, né, de tanto o conflito masculino por, né, quem é o piloto número 1, quem que dá as regras, mas também, né, a amizade que vai se desenvolvendo dentro dessa dinâmica. E o poder do cinema é esse, né? Tu pegar uma categoria, um esporte que muita gente não vê, que acha chato, repetitivo, monótono, e fazer filmaços, né? Eu acho que o cinema de corrida teve uma referência muito boa nos últimos anos, até dentro da Fórmula 1, que é o filme Rush, que fala, né, da rivalidade do James Hunt com o Niki Lauda, e também o Ford versus Ferrari, que é em outra categoria, mas também de corrida, também com personagens reais que foca nessa questão. Uma rivalidade, né, que por vezes é tóxica, mas também saudável entre os personagens, e aí trazendo, né, toda essa tensão das corridas. Que apesar de serem filmes que estão na vida real, teoricamente, eles não estão no reino ficcional, tomam as suas liberdades e conseguem, através dessa dinâmica, trazer muita adrenalina para a longa. E nisso, F1, assim como o Top Gun Maverick, traz, né, essa questão da câmera dentro do cockpit, nos capacetes e no carro, que tu vai chegar o mais perto possível que tu é de pilotar um carro de Fórmula 1, a não ser que tu realmente pilote um carro de Fórmula 1 para sentir toda a força bruta, crua do carro, né, do som do motor, o peso, os pneus nas pistas, tu sente vibrar, é energizante, é tenso, a corrida final especialmente, né, fica enrijecido, suando na cadeira vendo aquilo, mas é um esforço desigual dentro das corridas do filme. E é por esse aspecto técnico do filme, tão avassalador, na trilha sonora do Hans Zimmer, né, que também foi o compositor aí de Top Gun Maverick, além de outros filmes como a trilogia do Dark Knight, como A Origem, como os filmes de Duna, que traz esse tom metálico mais pesado, esse estrondo, esse que funciona bem aqui, ele usa muito bem o som do motor, que eu reforço que esse é um filme para tu ver no cinema, né, que é um filme que dentro do cinema, e eu vi isso na minha sala completamente cheia, né, o fã de Fórmula 1 vai gostar, o leigo vai gostar, por causa da narrativa e do poder da arte em fazer algo, né, cativante ali, mesmo para quem não curte esporte, o intermediário, que é como eu, que acompanha, mas não assiste tanto, também vai gostar bastante. Agora, se o aspecto técnico das corridas é completamente avassalador, fora das pistas o filme deixa muito a desejar em comparação com Top Gun Maverick, que tinha o benefício de ter aquele filme antigo, ter todo um background para construir, né, as tensões, os conflitos, mas também as conexões, tinha um time maior de personagens, mas o que mais faz diferença é o risco envolvido para tu realmente se sentir, né, conectado e em êxtase com os pilotos pilotando lá os jatos e aqui os carros de Fórmula 1. Não é somente a questão técnica de tu estar vivendo algo alucinante que tu nunca viveria, mas é todo o risco que aquilo traz, a importância que aquilo traz, né? Os riscos de Top Gun Maverick são muito mais, né, graves e também palpáveis, tu consegue sentir eles e que está envolvendo de verdade, né, a vida ou a morte dos personagens, não que aqui não tem esse risco, mas é mais deliberado, enquanto lá é uma questão patriótica, digamos assim.
No filme de Fórmula 1, por mais charmoso que seja o Brad Pitt, provocativo que seja o Joshua Pierce, os riscos, apesar de existirem, são bem menores. Assim como o time, né? Enquanto lá tinha vários rapazes pilotando jato, aqui nós temos a equipe de Fórmula 1, eles estão lá, tu vai sentir muito eles, tem um discurso bacana dentro do aspecto feminista da personagem da Carrie Condon, que é a primeira mulher a desenhar, né, um carro de Fórmula 1, mas os outros são mais personagens arquetípicos, que têm uma personalidade só, trazem frases mais pro humor do que o desenvolvimento em si. Mas eu acho que o que mais prejudica o filme de Fórmula 1 é ele buscar um contexto real que é entre as temporadas 23 e 24 da Fórmula 1, trazendo inclusive, né, as equipes reais e os pilotos que estavam naquele momento no grid. Isso tanto data o filme, porque muitos desses pilotos ou trocaram de equipe, como o Lewis Hamilton, como o Carlos Sainz, né, quanto pilotos que deixaram, né, como o Checo Pérez, que não está mais na Fórmula 1, isso data bastante o filme, e também os empecilhos que isso traz por mexer com pessoas reais e num presente, que ainda estão ali, né, para um filme que acaba tendo muitas limitações de como abordar e a questão da ficção dentro disso. Claro que, como eu trouxe Ford versus Ferrari e Rush, também eram filmes, né, que se baseiam em histórias reais, mas se baseiam no passado, então tu tem muito mais liberdade. Enquanto aqui, como é que tu vai fazer um filme de corrida que vai ter o ego de todos os envolvidos, tu vai precisar de questão de direito de imagem, autorização, como é que tu vai pegar o Hamilton, o Leclerc, o Verstappen, que são, né, pilotos competitivos que ainda estão no grid, e botar cenas que eles podem ser humilhados, ultrapassados, sofrerem acidentes. O Verstappen especialmente é retratado de um aspecto negativo no filme, ele não quis envolvimento além do obrigatório, já que o filme, né, foi filmado real durante as corridas, a equipe tinha um box real em alguns momentos, então ele está lá, mas eles não são atores, então eles não aparecem muito, eles não dialogam, e eu acho que isso tira um pouco da pessoalidade, né? Como se somente a equipe da APX estivesse no grid, o resto não aparece, e eles não podem criar uma rivalidade fora dos dois, ou pelo menos um senso maior de conexão de quem está ali, né? Os outros carros são, de certa forma, fantasmas, de vez em quando eles falam um nome ou outro, mas é de modo bem superficial. Eu acho que isso prejudica muito o filme, tanto na questão, né, de ficar datado, mas especialmente essa questão de um impeditivo de tu realmente usar aqueles nomes, aquelas figuras como personagens, não somente como uma referência que de fato só vai se importar quem gosta de Fórmula 1. O filme, para fazer sucesso, precisa de mais do que isso, né? Isso, né, busca mais credibilidade, mais apoio dos fãs, mas como cinema, como arte, como o fantástico, acaba perdendo muito do seu potencial por causa, né, desse elemento. Mas ainda assim, mesmo não sendo tão catártico, tão imersivo quanto os outros filmes que eu citei, Top Gun Maverick, Rush e Ford versus Ferrari, F1 é mais, né, um passo grande da Fórmula 1, expandindo o seu território, expandindo o seu alcance, mesmo para quem não gosta das corridas, ter acesso, saber mais e se interessar pelo que acontece dentro do grid e fora dele também. É um passo além do próprio Drive to Survive, que foi tão importante para trazer a Fórmula 1 de volta ao enfoque, né, das novas gerações que não estavam mais acompanhando, que também usa de muitos artifícios cinematográficos para criar tensão e conflito dentro da narrativa. É um filme de grande produção, grande orçamento, grande investimento, uma parte técnica impecável, absurda, um pouco frouxo na dramaturgia. Talvez eu quisesse ter gostado um pouco mais, né? Mas ainda assim é um grande filme, um filme que eu recomendo muito, você gostando ou não, de Fórmula 1, e que veja na maior tela possível, porque esse filme, vendo em casa, vendo pirata, seja como for, não vai ter o mesmo impacto de uma tela, mesmo que você não tenha acesso ao IMAX, um cinema normal, com um som bacana, já vai te dar, né, sentir o peso, a vibração nas pistas e o som do motor, que são de arrepiar. Recomendo aí Fórmula 1, o filme.